Olá, meu nome é Richard Magalhães e trabalho aqui no Centro de Referência de Cronicolite do IAD. Hoje eu gostaria de conversar com os senhores sobre um medicamento que é bastante útil tanto na retocolite quanto na doença de Crohn. Este medicamento chama-se azatioprina. A azatioprina é um depressor do sistema imune, é um chamado imunomodulador. Ele diminui o sistema imune do paciente, diminuindo o processo inflamatório, tanto da retocolite quanto da doença de Crohn. Ela é uma droga extremamente útil no momento em que nós chamamos manutenção da remissão da doença, ou seja, quando o paciente entra em crise, por exemplo, numa retocolite ulcerativa, com diarreia, dor abdominal, sangue nas fezes, a azatioprina não é útil neste momento. Quem é útil nesse momento é o corticoide, que vai tirar o paciente da crise. Depois que o paciente saiu da crise, o paciente precisa de um medicamento para mantê-lo sem doença. E a azatioprina é essa droga. É uma droga que é muito útil em manter o paciente sem inflamação. E ela pode ser utilizada tanto na retocolite ulcerativa quanto na doença de Crohn, sendo bastante efetiva também. Uma outra função da azatioprina, que hoje conhecemos muito bem, é na proteção contra o desenvolvimento de anticorpos contra os imunobiológicos, principalmente o infliximab e o adalimumab. Deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor isso. Quando o paciente precisa usar um imunobiológico, como o infliximab e o adalimumab, essas substâncias, quando entram no nosso corpo, os nossos anticorpos têm a tendência de produzir anticorpos contra estes medicamentos, fazendo com que ao longo do tempo você receba o infliximab ou o adalimumab e ele não seja efetivo, porque logo que entra na circulação, os nossos anticorpos destroem o medicamento. É aí que vem a azatioprina. A azatioprina tem uma função de proteção do infliximab. Ela impede a formação de anticorpos, fazendo com que o infliximab e o adalimumab tenham uma função por um longo período de tempo, impedindo a produção destes anticorpos anti-droga, anti-medicamento. Hoje nós sabemos que todos os pacientes que usam infliximab, principalmente, a adalimumab um pouco menos, devem iniciar o seu tratamento com infliximab e um imunossupressor, que pode ser a azatioprina e também o metrexate. Este medicamento ele possui alguns efeitos adversos, mas são efeitos adversos que são completamente controlados e completamente monitorados pelo médico. Ela pode gerar algumas alterações no hemograma, ela pode gerar algumas alterações na função renal, ela pode gerar uma complicação que é extremamente rara, mas que sempre deve ser discutida pelo médico com os seus pacientes, que é o desenvolvimento de um tipo de linfoma, certo? Essa é uma complicação rara, muito difícil de acontecer, mas o paciente deve estar ciente e principalmente essa complicação ela está relacionada ao tempo prolongado de azatioprina. Muitas vezes os pacientes dizem, doutor, mas eu vou usar um medicamento que pode me dar um câncer. Sempre em medicina nós devemos colocar as situações clínicas numa balança, avaliar risco e benefício. A ocorrência desse tipo de complicação com a azatioprina é extremamente rara, é muito pouco frequente, perto do benefício que a azatioprina pode trazer para os nossos pacientes no que diz respeito ao tratamento dessas doenças. Com isso, a azatioprina é um medicamento efetivo, ela tem efeitos adversos que são completamente entendidos e controlados pelo médico, mas todo o uso, sempre o uso deve ser monitorizado pelo médico especialista que trata de doença intestinal inflamatória. Obrigado.